verso 5, não é isso? Isso. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Isso. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Aí é o 5, não é isso? Isso. Vamos ao 6, já para ir fechando aqui. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso. Aí, 7. E o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Sim. e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Então, veja bem, hoje nós temos, está aí na tela, olha, desligá-lo dos seus preceitos de fé. Veja bem, no ponto 3 eu falei sobre tomar conhecimento de toda a cultura. Quanto tempo eles teriam para tomar conhecimento de toda essa cultura da Babilônia? 3 anos. Ou seja, quanto tempo era o curso, a faculdade na Babilônia? 3 anos. Hoje, um curso superior tem curso de 3 anos? Tem. Tem curso de 4, 5, medicina aí vai até 7, 6, 7, né? 7. Então, veja que o tempo da faculdade já era, naquela época, quase de hoje. Eles teriam 3 anos para serem instruídos na universidade. 3 anos para tomarem conhecimento dessa cultura. Depois de 3 anos, tomado esse conhecimento, esse rei era muito sagaz. Olha como esse rei era sagaz. Ele queria jovens hábeis, ele queria jovens espertos, e quando ele faz isso, ele vai fazer primeiro 2 coisas. Primeiro, ele vai fazer com que a pessoa criasse amor pela Babilônia. Porque ele queria dizer, eu vou treiná-los, eu vou educá-los, adaptá-los ao meu universo. Primeiro, mudança de local, mudança de mente. Qual é a mudança de mente? Veja que o texto deixa claro aqui que ele vai mudar o nome deles. O nome. Ou seja, muda a comida, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, muda a comida, muda o estilo social, muda o ambiente, muda o nome. Tudo isso aí é porque, primeiro, ele queria desligá-los dos preceitos da sua fé. Porque quando nós atentamos para os jovens aqui, a primeira coisa que o rei deseja mudar neles é a educação. Olhem para cá, jovens. Querem mudar a educação. Mudar a educação. Mudando a educação, se essa educação é sem Deus, já vai revoltar-se contra Deus. Então eles mudam a educação. Quantos anos eram, Magno? 3 anos. 3 anos. Então eles vão mudar a educação para que eles não tenham mais a educação cristã. Veja bem, primeira mudança é a mudança na educação. A mudança no conteúdo. Segunda mudança nos nomes, que envolve 2 coisas, a mudança de nome. Primeiramente, ela envolve um novo acontecimento. Todas as vezes que acontecia algo para um judeu extraordinário, havia aquela mudança de nome, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Jacó. Mudança de nome e também mudança de posição e mudança de relacionamento. Se vocês analisarem Moses Stuart, ele diz que a mudança de nome implicava em mudança de posição, também mudança de condição de vida, novos relacionamentos. Ou seja, essa mudança de nome era para levá-los a perder a própria identidade. Ou seja, esquecer os seus preceitos de fé, desligá-los da sua fé. Mudança de nome, mudança de cultura. Vocês podem observar aqui que esses jovens hebreus, eles tinham a cultura judaica, a tradição deles. Está lá em Deuteronômio 6 a 7. Foram ensinados em casa. Mas aqui haveria aquele processo chamado de aculturação. Ou seja, queria levá-los a perder a cultura que eles aprenderam. É isso que o mundo faz. O jovem cristão que nasceu na igreja, às vezes quando ele entra nesse mundo universitário, a primeira coisa que a universidade quer fazer é mudar a sua cultura. E aí vocês podem observar que eles fizeram essa mudança de nome. Assim, o rei inteligente ia levá-los a se afastar do universo que eles foram criados. É por isso que eu acho lindo Moisés, que a Bíblia diz em 7:22 de Atos, que ele foi formado em toda ciência
do Egito. Mas tem uma coisa linda. A mãe Joquebede e o pai ensinaram tão bem que quando ele foi para o Egito e ficou na Universidade do Egito, quando ele saiu, que ele foi trabalhar, ele viu alguém oprimindo um irmão seu e ele se levantou. Porque ele defendia os princípios que a sua mãe tinha lhe ensinado. A mesma coisa vai acontecer com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Vão chegar na Babilônia, vão mudar os nomes, vão tentar mudar a identidade, vão mudar a cultura, mas só mudam pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, eles permanecem o mesmo. Eita, coisa boa! Rapaz, isso é interessante, né? E eu quero dizer uma coisa. Nós temos Daniel, mas também temos uma mulher. Vamos ver aí Esther 2,7, o livro de Esther 2,7. Nós temos José no Egito, ele estudou tudo, ele acompanhou toda a estrutura do Egito, que também tinha as suas culturas pecaminosas, mas o Egito não entrou nele. Daniel e seus companheiros, a Babilônia, a cultura da Babilônia não entrou, porque eram bem formados. Isso. Vamos lá. Então disseram os jovens do rei que lhe serviram: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, a casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Pronto. Quem vai estar nesse cenário aí é Esther. Ela vai receber todos os preparativos, não vai? Sim. Ela vai ser envolvida nessa cultura, sim ou não? Sim. Mas ela foi bem ensinada em casa. Ela não vai esquecer seu Deus, sua fé, a sua origem, a sua identidade. É verdade. Tá vendo, moça? A gente fala de José, a gente fala de Moisés, a gente fala de Daniel, mas aqui tem uma moça que também vai viver na corte persa e ela vai ter... Ela vestiu a roupa bonita de lá? Vestiu. Ela andou bonita? Sim. Ela se ajeitou? Passou um cremezinho por aqui, assim, um negocinho. Passou? Passou. Mas tirou a fé dela? Não. Tirou a crença dela? Não. Tirou a santidade dela? Também não. Tirou a verdade dela? Não. O grande problema é que tem moça que na hora que vai para um ambiente, aí muda, perde a sua fé, perde a sua identidade. É moça. Que é isso? A Esther foi viver lá no reinado persa, mas nada tirou a fé, a crença e os costumes dela, a cultura dela. Ok? Então...